A lição de hoje é de número 7, o Ministério de Profeta. Assim começamos mais uma videoaula estudando a Palavra de Deus. Já agradeço a sua presença aqui no canal. Hoje tem muita informação para você. No final do vídeo eu vou dar uma palavra para você sobre atos proféticos. Você já ouviu falar? Portanto, fique até o final. Nos ajude a crescer no canal, clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe com a sua igreja. No Twitter, Facebook, no WhatsApp, no Instagram, deixe um comentário, diga o seu nome, a cidade de onde você é, o estado onde você mora. Nos conte qual dom espiritual você recebeu do Espírito Santo. Assim o YouTube reconhecerá como útil e enviará outras pessoas e você abençoará outras vidas. Agora vamos ao assunto e sem rodeios. Assim você poderá assistir o vídeo 2 ou 3 vezes para dominar bem o assunto e o tema da lição e compartilhar com as suas classes de escola dominical, com a sua família, com seus amigos no trabalho. O nosso texto áureo diz o seguinte: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios 12, 28. A verdade prática diz: o ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. Depois você pode conferir na sua Bíblia Sagrada a nossa leitura bíblica em classe em 1 Coríntios 12, do 27 ao 29 e Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 13. O profeta do Antigo Testamento. Conceito: ele falava em nome de Deus, era embaixador de Deus na terra, profetizava a Israel e às nações, e temos como exemplo Samuel, Elias, Eliseu, profetiza Uda, Isaías, Jeremias e Daniel. E a palavra Nabi significa porta-voz, aparece 316 vezes na Bíblia Sagrada, é alguém que anuncia a mensagem de Deus. Foi traduzida para a Septuaginta como profemi, de onde vem a palavra profeta. Temos os profetas canônicos ou literários, que são os que deixaram mensagens escritas, e os não literários, que profetizaram pelo Espírito Santo de Deus e têm as suas vidas registradas por outras pessoas. O ofício: revelar o oculto e o escondido, anunciar juízos divinos, emitir conselhos de Deus, emitir advertências ao povo contra o pecado. As suas fórmulas usuais de suas mensagens eram: veio a mim a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Falavam também por símbolos e visões e enigmas. Após a divisão do reino israelita em Reino do Norte, Israel, capital Samaria com 10 tribos, Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém com 2 tribos, Judá e Benjamim, os profetas passaram a ser perseguidos porque confrontavam os reis, também repreendiam os sacerdotes e entregavam mensagem de juízo ao povo, por causa da apostasia espiritual, injustiça, infidelidade, idolatria e o afastamento de Jeová. O profetismo foi um movimento profético surgido no século 8 a.C. O objetivo foi o que já mencionamos: restaurar a fé em Jeová, combater a idolatria, denunciar injustiças sociais e mais, proclamar o dia do Senhor, reavivar a esperança na vinda do Messias. Por isso foram presos, torturados e mortos. Hebreus capítulo 11, versículo 36 nos mostra um pouco sobre o sofrimento desses profetas. Vou ler para você. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O profeta no Novo Testamento. A importância do termo profeta no Novo Testamento. Os profetas acompanhavam os apóstolos. Isto você pode conferir em Éfesos, capítulo 2, versículo 20, capítulo 3, versículo 5, capítulo 4, versículo 11. A igreja como família de Deus é fundamentada nos ensinos dos apóstolos e profetas bíblicos. Os cristãos, como concidadãos dos santos, são alicerçados na palavra dos apóstolos e profetas bíblicos. Uma igreja que segue o que ensinou os apóstolos e profetas do Novo Testamento é uma igreja bíblica, apostólica e profética. O que vemos hoje são igrejas que vão ao cartório e registram nomes de apostólicas,
bíblicas e proféticas, porém seus ensinos não são bíblicos, não são apostólicos, não são proféticos, não são os apóstolos e profetas bíblicos, mas são ensinos de pessoas que se dizem ser apóstolos e profetas. Nesse caso, entendemos que não é o nome que diz ser a igreja de sã doutrina cristã bíblica, mas sim o conteúdo é que faz uma igreja ser apostólica e profética, independente da prática que estiver na frente dela. David Wilkerson, fundador do Desafio Jovem nos Estados Unidos da América, pastor da Assembleia de Deus, ele fala das heresias em movimentos proféticos e apostólicos e supostos pentecostais dos dias de hoje. Você pode fazer uma busca lá no canal, lá no YouTube, e você procura pelo termo Manifestações Absurdas, David Wilkerson, ou David Wilkerson, Manifestações Absurdas. Nós vamos deixar o link aí na descrição para você procurar depois. O ofício do profeta neotestamentário, ou do Novo Testamento, ele não entra em transe a ponto de fazer movimentos esquisitos, estranhos e exagerados. Ele sabia muito bem o que fazia e estava consciente e se lembrava de tudo. O que dizia, ensinava e profetizava. Eram profundos conhecedores da Bíblia Sagrada. Proclamavam e interpretavam a Bíblia, eram ensinadores e doutrinadores. Ademoestavam, exortavam, consolavam, animavam, desmascaravam o pecado. Proclamavam a justiça, advertiam o juízo vindouro, combatiam o mundanismo, combatiam a impureza, a frieza espiritual. Em tempos de crise, os profetas sempre serão perseguidos por falsos crentes, falsas igrejas, pelo mundo, através do rádio, jornal, TV e as mídias sociais. O objetivo do dom ministerial de profeta. A função do profeta nos dias de hoje: levar a igreja à maturidade cristã, levar a igreja ao crescimento cristão, isto é, pregar, ensinar, orientar sobre as doutrinas bíblicas, edificar a igreja de Cristo, isto é, levar a igreja a orar, louvar, evangelizar e testemunhar. Preparar a igreja para a vinda de Cristo, preparar a igreja para lutas e aflições, preparar a igreja contra o pecado, preparar a igreja contra heresias e enganos, preparar a igreja para viver no mundo, mas com uma vida espiritual e cristã bíblica. Por isso devem estar cheios do Espírito Santo, por isso devem estar cheios da Bíblia Sagrada, por isso devem ser capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Assim, em Provérbios capítulo 29, versículo 18, encontramos o seguinte: não havendo profecia, o povo perece. Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Versão Almeida Revista e Corrigida. Discernindo o verdadeiro profeta do falso. Simplicidade versus arrogância. Simplicidade é forma espontânea e natural de agir de índole autêntica e verdadeira de uma pessoa sincera e pura. O verdadeiro profeta, ele é simples e amoroso. Ele apresenta um Deus justo e de amor, mostra um Deus que corrige o que ama, mostra que há uma condenação vindoura, mostra que há um perdão em Cristo e mostra que há uma salvação eterna. Arrogância é a atitude de quem se acha superior aos demais, pessoa que despreza os outros, atribui a si mesmo poderes de ter todos os benefícios e direitos a si mesmo. É estúpido, insolente e desrespeitoso. O falso profeta é tudo isso e mais um pouco. Pensa em si mesmo, busca fama, poder, dinheiro e benefícios próprios. Engana a mente e é influenciado por demônios. A igreja precisa ser humilde como as pombas, mas a igreja também precisa ser prudente como as serpentes, para escapar desses enganadores dos dias atuais. Pelos frutos os conhecereis. Como reconhecê-los? Pelos seus frutos, isto é, o seu comportamento, o seu testemunho, o que dizem, o que falam, confrontando as suas pregações, profecias e ensinos com a Bíblia Sagrada. Mas existe um alerta geral para a igreja de hoje. Nunca diferencie o falso do verdadeiro profeta pela sua performance, ou seja, pela sua riqueza, carrão, beleza, casa grande e bonita, falar bonito, pregar com eloquência, conhecimento, nem por pulos, rodopios ou gritos, profecias e promessas. Verifique na Bíblia as suas obras, os seus ensinos, as suas pregações. É assim que diferencia o falso profeta do verdadeiro profeta. Ainda sobre o falso profeta. Pregam muito bem, falam muito bem e têm conhecimento profundo da Bíblia, mas distorcem o ensino bíblico de acordo com o que querem. Ameaçam as pessoas para obter autoridade, exigem obediência cega em nome de Jesus e em nome de Deus.
A igreja não deve jamais temê-los, a igreja não deve jamais segui-los, a igreja não deve jamais ouvi-los e a igreja não deve jamais obedecê-los. A Bíblia diz em Mateus 7, do 15 ao 29, eu vou ler para você. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. E assim pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo quem me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como prometemos no início desta videoaula, agora vamos falar um pouco sobre atos proféticos, baseados no estudo bíblico do pastor André Sanches. Agora um lembrete para você, não se esqueça de clicar no gostei, compartilhe com a sua igreja, deixe um comentário, isso nos ajuda a crescer o canal e você será motivo de bênção para outras pessoas, porque o YouTube vê o engajamento e ele sugere esta videoaula para outras vidas também. O que significa atos proféticos? É bíblico, postado por presbítero André Sanches. E o que significa isso? Provavelmente você já deve ter se deparado alguma vez com a notícia de um ato profético. Certa vez um pastor levou várias vassouras para o altar da igreja, chamou alguns membros e todos passaram a varrer o chão do altar. Aquele ato, segundo ele, simbolizava a profecia de que o pecado seria varrido da vida das pessoas daquele lugar. Outro pastor levou à igreja um grande cálice com cerca de 12 litros de óleo ungido. Em um momento do culto, o pastor ajoelhou e os 12 litros de óleo foram jogados sobre a sua cabeça. Isto simbolizava uma unção além da medida para o povo de Deus daquele lugar. Ainda temos um pastor que alugou um helicóptero e sobrevoou uma cidade derramando óleo ungido sobre os limites da cidade e profetizando que a partir daquele ato profético, aquela cidade era do Senhor Jesus. Enfim, os tipos de atos proféticos são variados, mas vamos entender melhor o que significa toda essa história de atos proféticos e verificar o que a Bíblia diz a respeito disso. Atos proféticos. O que a Bíblia diz? Segundo aqueles que os realizam, os atos proféticos são ações realizadas por profetas de Deus, homens consagrados. Esses atos são realizados através de ações e símbolos que apontam para realidades espirituais e têm impacto no mundo físico, exatamente como no exemplo citado no início, onde um pastor usou uma vassoura e o varrer dessa vassoura como símbolo de algo espiritual, a vitória sobre o pecado, que teria impacto no mundo físico, as pessoas parando de pecar. Aqueles que defendem o uso de atos proféticos costumam utilizar passagens bíblicas onde Deus usou de símbolos e ações de seus profetas para transmitir mensagens ao povo. Por exemplo, o toque de trombetas ou chofar, Josué 6, 2 a 16, derramar óleo sobre lugares e pessoas, Levítico 8. Usar desenhos e maquetes de lugares para profetizar e ungir, Ezequiel 4, de 1 a 4. Enterrar e desenterrar um cinto, como em Jeremias capítulo 13, de 1 a 11, e etc. Os defensores dos atos proféticos se utilizam dessas passagens para dizer que Deus apoia esse tipo de ato, e inclusive usou desse tipo de ação na Bíblia. Sendo assim, segundo eles, Deus quer que esse tipo de ato continue. Avaliando essa questão, precisamos entender que a Bíblia nos traz passagens descritivas que descrevem fatos como ocorreram na história, e passagens que são mandamentos, ordens de Deus que devemos cumprir. Cada uma dessas passagens precisa ser interpretada de acordo com o que representa. Por exemplo, a Bíblia nos traz uma passagem descritiva, mostrando que Judas traiu o Senhor Jesus, em João 13, de 26 a 27. Isso significa que devemos trair Jesus? Obviamente que não. Outro exemplo, a Bíblia cita que Moisés tirou as sandálias dos pés, quando chegou até a sarça ardente, porque, segundo Deus disse, aquela terra era sagrada, em Êxodo 3 e 5. Isso significa que devemos tirar o calçado que vestimos quando estivermos diante de uma terra sagrada? Obviamente não.
são passagens descritivas e não passagens com mandamentos. Já no caso de passagens bíblicas com mandamentos, elas são bastante claras a nós. Respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mateus 22:37. Isso é claramente um mandamento. É a ordem de Deus que deve ser seguida, bem diferente do primeiro exemplo. As passagens bíblicas citadas como embasamento pelos que fazem seus atos proféticos devem ser interpretadas e entendidas à luz do seu contexto e objetivo. Geralmente, Deus utiliza esses expedientes de forma didática ao seu povo e de forma pontual, sem que aqueles atos fossem novamente repetidos. Quando Jeremias comprou um cinto e o enterrou, e após alguns dias voltou até onde enterrar o cinto e este estava podre, Deus mostrou que seu objetivo era apontar para Judá e Jerusalém que ele iria fazer apodrecer a soberba deles, pois estavam longe de Deus, andando em maus caminhos. Jeremias 11, de 9 a 11, você pode conferir. O objetivo era o ensino e não trazer questões espirituais, a existência no mundo físico e nem decretar vitórias que venham por causa do ato realizado. Aquele pastor que citei no início, que levou um monte de vassouras para a igreja para varrer o pecado, tenho por certo, não conseguiu varrer o pecado da vida das pessoas. Ele deveria ter usado a Bíblia para ensinar o que é ter uma vida santificada. O que ocorre é que aqueles que se usam de passagens descritivas para embasar seus atos proféticos, principalmente do Antigo Testamento, erram fazendo isso. Primeiro, porque incorrem em um erro de interpretação da Bíblia. Segundo, porque trazem para a igreja elementos estranhos ao culto e tomam de um tempo precioso que deveria ser usado para cultuar a Deus e levar o povo ao aprendizado da Bíblia Sagrada. Infelizmente, levam o povo a uma superstição prejudicial e que minimiza o poder da palavra de Deus e do próprio Deus, enquanto ampliam o poder, entre aspas, dos grandes homens de Deus, entre aspas, que fazem seus atos proféticos tão necessários, também entre aspas, para que a igreja alcance bênçãos. As práticas atuais de atos proféticos dos mais diversos, e diga-se de passagem, cada vez mais absurdos, têm afastado as pessoas da verdade da palavra de Deus. Essas pessoas, ao invés de serem libertas das superstições pela pregação da palavra de Deus, têm vivido cada vez mais dependentes de símbolos e de homens que seriam a chave, entre aspas, para alcançarem as bênçãos de Deus. Um verdadeiro absurdo. Por exemplo, vi um vídeo de um pastor que fez um ato profético onde cada pessoa deveria se sacrificar e ofertar na igreja uma boa quantia e levaria um mini tijolo ungido, que representaria a conquista da casa própria muito rapidamente. Ora, isso é totalmente absurdo. Uma oferta financeira e um mini tijolo ungido não darão casa própria a ninguém. Antes, as pessoas deveriam ser orientadas, dentro da palavra de Deus, a trabalhar honestamente e buscar em Deus a concretização dos seus sonhos. Esse é o caminho terrível dos atos proféticos, com toalhinhas, rosas ungidas, sabonetes ungidos, pedaços de pães ungidos e etc. Além disso, não tenho nenhuma menção na Bíblia de qualquer ordem mandando que reproduzamos atos proféticos. Quando Paulo instruiu o pastor Timóteo, não mandou que fizesse atos proféticos. Antes, orientou: conjura-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. A base de nossas ações deve ser sempre as Escrituras Sagradas. O povo deve ser ensinado a buscar na Bíblia as orientações para todas as questões da vida. Atos proféticos são uma espécie de circo, entre aspas, que distrai as pessoas e as levam para ainda mais longe dos verdadeiros ensinos e princípios da palavra de Deus. Uma pena que tenha gente que ainda baseia a sua fé nesse tipo de coisa. Nos ajude a crescer o canal, clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe com a sua igreja, no Twitter, Facebook, no WhatsApp, no Instagram, deixe um comentário, diga o seu nome, a cidade de onde você é, o estado onde você mora. Nos conte qual dom espiritual você recebeu do Espírito Santo. Assim o YouTube reconhecerá como útil e enviará outras pessoas e você abençoará outras vidas. Te convido a nos unirmos em oração. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo,
Mais uma vez nos rendemos aos teus pés para adorar, louvar e glorificar o teu santo nome. Em agradecimentos pelas bênçãos e promessas que nos concede todos os dias. Nos perdoa, nos purifica, nos fortalece pelo teu Espírito Santo e é pela tua palavra. Rogamos em súplicas a tua proteção, e livramento aos nossos familiares, parentes, vizinhos, amigos, próximos e distantes, em nossos ouvintes e amigos deste canal. O teu amor alcance os nossos inimigos, que eles um dia sejam um vaso de bênção nas tuas mãos e um cidadão do céu. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém.